E se os pecados que desvalorizamos são precisamente aqueles que nos estão a destruir? Pense nisso. Ninguém se gaba de assassinar ou roubar. Mas com que frequência descartamos a fofoca, a inveja ou uma pequena desonestidade como nada demais? Até lhes demos apelidos carinhosos, mentiras inofensivas, apenas desabafar, pensamentos inofensivos. Mas aqui está a verdade chocante. A Bíblia nunca classifica o pecado da forma como nós o fazemos. O que chamamos de pequeno, Deus muitas vezes chama de mortal. Imagine isto: um navio gigante no oceano. Esperaria que ele afundasse por causa de uma tempestade enorme ou de um grande buraco no lado, certo? Mas, por vezes, é a mais pequena fenda abaixo da linha de água que deixa entrar o suficiente para inundar todo o navio. É exatamente isso que estes chamados pequenos pecados fazem às nossas vidas. Eles intrometem-se silenciosamente, gota a gota, até que um dia arruinaram completamente a nossa fé, os nossos relacionamentos e até o nosso testemunho ao mundo. E aqui está o mais chocante: Jesus não morreu apenas por grandes pecados, ele morreu por todos os pecados, o que significa que mesmo os pecados que desculpamos ainda precisavam do sangue de Cristo para serem pagos. Isso devia fazer-nos parar e pensar: se custou a vida a Jesus, como podemos ousar chamá-lo de pequeno? Neste vídeo, vamos descobrir alguns dos mais perigosos pecados pequenos que os cristãos frequentemente desculpam. E, à medida que avançamos, quero que se pergunte: tenho tratado algo tóxico como inofensivo na minha própria vida? Fique comigo, porque as respostas podem simplesmente abalar a forma como encara as suas escolhas diárias. Comecemos por um dos mais traiçoeiros, chamados pequenos pecados, a fofoca. Os cristãos às vezes disfarçam-na de partilha de pedidos de oração ou apenas a desabafar, mas a Escritura pinta a fofoca como um incêndio florestal que não se consegue controlar depois de aceso. Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso levanta contendas e o difamador aparta os maiores amigos. Pense nisso. A fofoca não se limita a espalhar informação, ela quebra a confiança. E Tiago 3 compara a língua a uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Uma palavra descuidada, um pormenor suculento, um boato sussurrado. Pode destruir uma amizade, um casamento, até mesmo uma comunidade eclesiástica inteira. Aqui está a armadilha. Como a fofoca não parece violenta, desvalorizamo-na. Não vemos as chamas de imediato, mas a sua destruição é lenta e devastadora, como térmitas a roer a fundação de uma casa. O que começa como conversa inocente pode transformar-se em reputações arruinadas, famílias divididas e corações endurecidos uns contra os outros. Sejamos honestos. Com que frequência dissemos: eu provavelmente não devia dizer-te isto, mas essa frase é basicamente o tiro de partida para o incêndio espiritual. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, o que significa que cada palavra que proferimos é carregada de impacto. A fofoca pode parecer pequena, mas, aos olhos de Deus, é mortal. Então aqui está o desafio. Antes de repetir uma história, pergunte-se: estou a edificar alguém ou a deitá-lo abaixo? O Evangelho chama-nos a ser pessoas de verdade e amor, não de boatos e difamação. E quando nos recusamos a participar na fofoca, não estamos apenas a ser educados, estamos a resistir a um pecado que o próprio Deus adverte que destrói o seu povo a partir de dentro. Agora vamos falar de outro pequeno pecado, que passa com demasiada facilidade: as mentiras inofensivas. Sabe, aquelas pequenas meias-verdades que desculpamos com frases como "oh, é inofensivo" ou "eu só não queria magoar os sentimentos deles". Mas na Escritura, a mentira nunca é inofensiva. Veja Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Eles venderam um terreno
e fingiram dar todo o dinheiro à igreja, mas secretamente guardaram parte dele. À primeira vista pareceu generoso, eles nem sequer tinham que dar nada. Mas, porque mentiram sobre isso, ambos caíram mortos no local. É assim que Deus leva a desonestidade a sério. E aqui está a parte assustadora. A mentira deles não era sobre roubar milhões ou planear um assassinato. Era sobre imagem. Eles queriam parecer mais espirituais do que realmente eram. Não é isso que a maioria das pequenas mentiras é? Distorcemos a verdade para parecermos melhores, evitamos conflitos ou saímos de uma situação embaraçosa. Mas cada vez que o fazemos, desgastamos a nossa integridade e as pessoas à nossa volta deixam de saber se podem realmente confiar em nós. Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. O que significa que sempre que mentimos, mesmo que um pouco, ecoamos a voz dele em vez da de Deus. Isso dói. Não dói? Uma mentira inofensiva, de repente, já não parece tão inocente. Aqui está o lado prático. Viver com verdade não significa ser rude ou indelicado. Significa recusar manipular a realidade em nosso próprio benefício. Quando diz a verdade consistentemente, mesmo quando lhe custa, as pessoas sabem que a sua palavra é sólida. E mais do que isso, reflete o Deus, que é a própria verdade. Então, da próxima vez que for tentado a suavizar as coisas com uma pequena mentirinha, lembre-se, uma meia-verdade ainda é uma mentira completa. E o que nos parece pequeno é mortalmente sério para Deus. Vamos passar para um pecado que se esconde profundamente no coração: a inveja. Ao contrário da mentira ou da fofoca, a inveja nem sempre sai da sua boca, mas envenena-o de dentro para fora. Pense em navegar pelas redes sociais. O seu amigo compra um carro novo, outra pessoa está a viajar para Paris, outra acabou de ficar noiva. Você sorri por fora, mas por dentro pensa: por que não eu? Por que é que eles recebem essa bênção e eu não? Isso é inveja e está longe de ser inofensivo. Provérbios 14:30 diz: o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Palavras fortes. A inveja não o torna apenas amargo, ela o consome. E em Gênesis 4, a inveja foi o que levou Caim a matar o seu irmão Abel. O que começou como ciúmes pela aprovação de Deus, escalou para o primeiro assassinato na história da humanidade. Esse é o caminho destrutivo que a inveja toma quando não é controlada. Aqui está a parte perigosa. A inveja muitas vezes disfarça-se de ambição ou autoaperfeiçoamento. Dizemos a nós mesmos: eu só quero fazer melhor. Mas, na verdade, trata-se de querer o que outra pessoa tem. E em vez de celebrar os outros, competimos silenciosamente contra eles. Essa mentalidade corrói amizades, casamentos, até comunidades eclesiásticas, porque a comparação é o ladrão da alegria e a semente da divisão. Jesus advertiu em Lucas 12:15: cuidado, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. A inveja cega-nos para a verdade de que Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Engana-nos, fazendo-nos ver as bênçãos como injustas, em vez de dons imerecidos da graça. Então, da próxima vez que a inveja sussurrar: eles não merecem isso, tu mereces, responda com gratidão. Celebre a bênção deles, sabendo que a bondade do seu Pai para com eles não diminui a sua bondade para consigo. Porque no minuto em que começamos a tratar a inveja como nada demais, ela silenciosamente nos rouba a paz, a alegria e o contentamento em Cristo. Agora vamos aprofundar um que parece quase risível chamar de pecado: a preguiça. A maioria das pessoas pensa na preguiça como estando apenas cansada ou a precisar de um descanso, mas a Bíblia trata-a como algo muito mais sério. Por quê? Porque a preguiça não é apenas sobre dormir demais, é sobre negligência.
Provérbios 24 pinta o quadro. Passei pelo campo do preguiçoso, espinhos tinham crescido por todo o lado, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. A preguiça não destrói as coisas da noite para o dia, ela deixa-as desmoronar-se silenciosamente. É o pecado de não fazer nada quando algo deve ser feito. E Jesus abordou isto de frente na parábola dos talentos em Mateus 25. O servo que enterrou o dinheiro do seu senhor não foi condenado porque o roubou, foi condenado porque o desperdiçou. Ele não fez nada com o que lhe tinha sido dado. Esse é um lembrete arrepiante. Falhar em agir pode ser tão pecaminoso quanto fazer algo errado. Não costumamos chamar-lhe preguiça, no entanto. Disfarçamos com desculpas. Faço-o mais tarde. Não me apetece hoje. Ou o clássico, alguém o fará. Mas todos os dias em que negligenciamos a oração, ignoramos a Escritura ou deixamos passar oportunidades de servir, estamos a deixar que as ervas daninhas espirituais cubram o campo que Deus nos confiou. Aqui está o mais chocante. A preguiça não rouba apenas a si, rouba os outros. Quando não usa os seus dons, o corpo de Cristo fica a perder. Quando negligencia as suas responsabilidades, a sua família, a sua igreja, até mesmo a sua comunidade tente a perda. E pior, desonra o Deus que lhe deu esses dons em primeiro lugar. Então, da próxima vez que for tentado a descartar a preguiça como apenas a precisar de descanso, pergunte-se: isto é verdadeiro descanso ou é negligência? Porque enquanto o descanso restaura, a preguiça drena, e chamá-la de pequena não torna as consequências menos mortais. Vamos abordar um pecado que usa disfarces melhor do que quase qualquer outro: o orgulho. A maioria dos cristãos não anda por aí e a dizer: sou orgulhoso. Em vez disso, ele manifesta-se através de falsas modéstias, humildades fingidas, ou até fingindo que não temos dificuldade só para parecer fortes. A Bíblia não usa meias palavras aqui. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense nisso. O orgulho não só torna a vida mais difícil, ele, literalmente, o coloca em oposição a Deus. E Provérbios 16:18 adverte-nos: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo, a queda. O orgulho é como estar à beira de um penhasco vendado, a gabar-se de quão firmes estão os seus pés. A queda não está longe. A parte assustadora é a subtileza do orgulho. Nem sempre é uma arrogância de peito inchado. Às vezes é ansiar por reconhecimento, por servir na igreja. Às vezes é comparar-nos aos outros e sentirmos-nos superiores. Às vezes é orgulho espiritual pensando: pelo menos não sou tão mal quanto eles. Ele usa máscaras, mas é o mesmo veneno por baixo. E aqui está a ironia. O orgulho muitas vezes esconde-se atrás da humildade. Já ouviu alguém dizer: sou tão mal em tudo, mas secretamente esperando que você se apresse a elogiá-lo? Isso é orgulho à procura de validação. Até a autocomiseração pode ser orgulho disfarçado, porque mantém o foco diretamente em mim. Por que é que Deus trata o orgulho tão a sério? Porque o orgulho cega-nos para a gala, salva, graça. Sim, se eu penso que tenho tudo sob controle, não admitirei que preciso de um Salvador. O orgulho fecha a porta ao arrependimento e deixa-nos do lado de fora, convencidos de que podemos construir o nosso próprio caminho para o céu. Mas isso é uma mentira. O antídoto é simples, mas difícil: a humildade, não a autodestruição falsa, mas um reconhecimento honesto de quem somos perante Deus, pecadores salvos pela graça. No momento em que paramos de fingir e começamos a render-nos, saímos da oposição com Deus e voltamos para a segurança dos seus braços. Então, da próxima vez que o orgulho sussurrar: consegues? Não precisas de ajuda. Lembre-se, não é um pecado pequeno. É a raiz de toda a rebelião contra Deus. E é só quando nos humilhamos
que a sua graça acorre para nos levantar. Agora, vamos falar de um pecado que a maioria das pessoas desvaloriza como sendo apenas realista ou honesto, a reclamação. Vivemos numa cultura onde desabafar é normal, mas a Escritura chama a reclamação algo muito mais perigoso. É veneno espiritual. Recorde Israel no deserto. Números 14 diz que o povo murmurou contra Moisés e até disse: quem dera que tivéssemos morrido no Egito. Pense nisso. Deus tinha acabado de separar o Mar Vermelho, fizera chover maná e guiara-os com uma coluna de fogo. Mas, porque as coisas não eram confortáveis, eles reclamaram. E essa murmuração não foi inofensiva, custou-lhes a terra prometida. Uma geração inteira morreu no deserto porque não conseguia parar de murmurar. Avancemos para o Novo Testamento. Filipenses 2,14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e puros. Reclamar não é apenas um mau hábito. Desqualifica-nos de viver como testemunhas luminosas para Cristo. Cada vez que reclamamos, estamos basicamente a dizer: Deus, o que me deste não é bom o suficiente. E aqui está o armadilha subtil. Disfarçamo-lo de desabafo ou apenas a ser realista. Mas, por trás do sarcasmo, dos suspiros, da negatividade constante, há um coração de ingratidão. A reclamação desvia o nosso foco do que Deus providenciou para o que Ele não providenciou. E essa mudança gera amargura. A gratidão, por outro lado, é a cura. Não significa fingir que tudo é perfeito. Significa reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando a vida é difícil. A gratidão reconfigura a sua perspectiva. Em vez de ver falta, começa a ver provisão. Em vez de lamentar, começa a adorar. Então, da próxima vez que for tentado a reclamar sobre o trânsito, o seu trabalho ou até o tempo, pause e pergunte: estou a envenenar o meu espírito ou a praticar a gratidão? Porque o que parece um pequeno desabafo no momento pode rapidamente transformar-se num hábito que o afasta da alegria de Deus. Aqui está um que quase nunca chamamos de pecado: negligenciar os necessitados. Pensamos que pecado é fazer algo errado, mas a Bíblia também o chama de pecado quando falhamos em fazer o que é certo. Tiago 2,16 diz, sem rodeios: se um irmão ou uma irmã estiverem despidos e com falta do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e alimentai-vos bem, mas não lhes derdes o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveita, isso não é bondade, são palavras vazias. E Jesus, em Mateus 25, advertiu que no dia do julgamento, ele dirá a alguns: tudo o que não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o não fizestes. Pense nisso. Ignorar uma pessoa necessitada não é apenas indelicado, é rejeitar o próprio Jesus. E, no entanto, com que frequência o desculpamos? Não tenho tempo. Outra pessoa vai ajudar. Ou o clássico: é apenas uma pequena coisa. Mas essas pequenas coisas acumulam-se. Uma refeição não dada, uma oração não feita, uma mão não estendida. A negligência não grita, ela sussurra. E antes que o saibamos, a nossa fé tornou-se oca. O perigo aqui é a complacência. Vivemos num mundo onde o sofrimento está em todo lado. Por isso é fácil ficar insensível. Mas a Escritura nunca nos deixa impunes. O bom samaritano, em Lucas 10, não salvou o mundo inteiro. Ele apenas parou para um homem à beira da estrada. Pequenos atos de misericórdia são as coisas que Deus chama de santas. Então, aqui está o desafio. Quando passar por uma oportunidade de servir, não pergunte: isto é importante? Pergunte: estou a refletir Cristo? Porque o que consideramos uma pequena omissão pode ser o próprio momento em que Jesus estava a testar os nossos corações. A negligência não é neutra, é perigosa. E a forma como tratamos o menor destes é como Jesus diz que o tratamos a ele.